rapaziada do nono ano. Aqui é o professor Charles, de Geografia, gravando aqui essa videoaula para vocês, para a gente dar continuidade aos estudos de Geografia que a gente vem seguindo nesse novo modelo de aulas à distância, de aulas remotas. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai ver nesse vídeo um pouquinho a respeito do mundo pós-Guerra Fria. Como ficou o mundo depois da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né, que a gente estudou já, vocês conhecem, que ficou conhecida como Guerra Fria. Pronto, então vocês vão poder também usar o livro de vocês, tá certo? Aí em casa, vocês que já receberam o livro, o capítulo 2. Capítulo 2 a partir da página 38 até a página 42, certo? Da página 38 até a página 42. Vamos lá, o mundo atual. Com as mudanças no cenário geopolítico das últimas décadas, surgiu um mundo mais dinâmico que o da época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria era aquela disputa parada, né? Aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética somente. O restante do mundo praticamente não se envolvia. O restante do mundo ou ficava do lado de uma superpotência ou ficava do outro lado. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia o mundo está bem mais dinâmico. Surgiram várias organizações multilaterais, mas ainda existe uma superpotência que divide parte das decisões com nações que ganharam destaque nos últimos anos. Essa superpotência que eu estou falando, vocês já veem aí pela bandeirinha, né? Eu estou falando dos Estados Unidos, que ainda figuram como uma grande superpotência, um país que tem poder de influenciar o mundo todo, mas que não está aí sozinho, né? Ele divide decisões com outros países que também são potências hoje em dia, como por exemplo a Rússia, a China e alguns países europeus, o Japão também, enfim. Fim do mundo bipolar. Então, acaba-se o mundo bipolar, né? O mundo bipolar era aquele conhecido, o mundo da Guerra Fria, com dois polos, né? Estados Unidos e União Soviética, e surge então uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela é chamada de ordem multipolar, ou seja, multi quer dizer vários, vai ter vários polos e não somente dois. Nós ainda temos nesses vários polos, né, como eu falei, os Estados Unidos ainda aí com uma certa liderança, mas já dividindo opiniões e decisões com outros países. Então dá para dizer que o mundo é multipolar. Essa nova ordem ela é marcada por dois conceitos: realismo e multilateralismo. Vou explicar na sequência cada um deles. Pronto, realismo, primeiro deles. Se manifesta forte quando países usam força militar para demonstrar seus interesses. Está ligado à questão de realidade mesmo. Isso é uma realidade, acontece principalmente por parte dos Estados Unidos, que não abrem mão de usar força militar, né, em busca de interesses. Como aconteceu depois do ataque do 11 de setembro, né, de 2001, o ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos usaram de força militar, invadiram o Afeganistão, depois invadiram o Iraque e por aí foi. Então acontece ainda essa questão de uso da força militar para demonstrar interesse dos países. É tanto que alguns estudiosos ainda acreditam que o mundo ele é unipolar, não é multipolar. Alguns estudiosos ainda defendem a ideia de que o mundo tem uma só superpotência, uma só potência, que é os Estados Unidos. Mas, né, a gente deve entender que os Estados Unidos não estão sozinhos aí. O mundo é, portanto, considerado multipolar. O outro conceito é o multilateralismo. Né? Multilateralismo quer dizer o quê? Está baseado no diálogo entre países, empresas e movimentos sociais para chegar à resolução de um problema, de um conflito. Ou seja, deve-se tomar as decisões considerando ambos os lados e não apenas um único lado. Quando a gente faz um acordo multilateral, a gente diz que o acordo foi bom para as duas partes. Foi bom para mim, foi bom para você. Agora, quando o acordo ele é unilateral, essa é a questão que deve ser combatida. A unilateralidade ou o unilateralismo. Nenhum país deve tomar decisões baseadas no unilateralismo ou de maneira unilateral. Sempre de forma multilateral, considerando os pontos de vista de outros interessados. É aí onde entra a questão da diplomacia, né? Resolver de maneira diplomática, conversando, com diálogo.
Porém, os críticos desse multilateralismo dizem que esse critério é demorado, demora demais e pouco eficaz. Mas a gente deve entender que deve ser o critério utilizado, né? Melhor conversar do que partir para a guerra. E aí, pessoal, vem o sistema internacional. Esse sistema internacional ele vai se formar principalmente a partir da criação da ONU, né? Organização das Nações Unidas. Esse aí é o símbolo da ONU, se vocês prestarem atenção, é o planeta, né? É o próprio planeta Terra, visto de cima, visto do Polo Norte, uma projeção vista de cima, e aí nessa projeção você vê aí todos os continentes, certo? Todos os continentes que existem no planeta. Então, essa é a bandeira da ONU, é o símbolo da ONU, Organização das Nações Unidas. O sistema internacional é baseado basicamente e principalmente nessa organização. Vamos lá, sobre a ONU, Organização das Nações Unidas. Foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela, durante o período da Guerra Fria, da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, a ONU já existia, né? Porém, era muito nova ainda. Ela foi criada após a Segunda Guerra, em 1945, e aí sua principal missão, promover a paz no mundo. Seu principal objetivo é esse: promover a paz e evitar que aconteçam novas guerras, como foi a horrível Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas perderam a vida. Ela tem mais objetivos, como por exemplo tratar de temas do interesse geral, temas específicos como o meio ambiente, tem a organização da ONU ligada ao meio ambiente, a fome, os direitos humanos, a saúde, como por exemplo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, que é uma organização da ONU para a saúde. A gente está vendo muito falar na OMS porque a gente está vivendo uma situação de pandemia, uma situação de crise sanitária, de crise de saúde, né? Tem a Organização Mundial do Comércio, também um órgão da ONU para o comércio. Tem para a educação e para outro, entre outros. Outros órgãos da ONU, os principais órgãos da ONU são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho Econômico e Social. Eu vou detalhá-los nos próximos slides. Pronto, a Assembleia Geral, você vai ver aí de casa também, você pode estar utilizando seu livro na página 41, vai estar falando sobre a Assembleia Geral. É uma reunião com países que fazem parte da ONU, né? Reunião de países membros que acontece todo ano. Anualmente acontece essa reunião e é chamada de Assembleia Geral da ONU. Qual é o objetivo dessa Assembleia? Discutir temas como segurança internacional e paz. Então tem como principal objetivo o principal objetivo da ONU, que é promover a paz no mundo, e os países se juntam, os líderes mundiais, né, os presidentes, se juntam para discutir essas questões. A Assembleia também ela pode criar grupos de trabalho e comissões a fim de gerar estudos e pesquisas que auxiliam os países a tomar decisões. Então é quando um país ou um grupo de países forma uma comissão para ajudar outros países a tomar as melhores decisões. É assim que funciona a Assembleia Geral. Conselho de Segurança. Esse é um órgão extremamente importante na ONU, pois ele trata dos assuntos mais importantes da organização, como, por exemplo, o envio de tropas e forças de paz, né? Existem as forças de paz da ONU que são chamadas muitas vezes para atuar em países que estão passando por guerras, como aconteceu com o Haiti, né? O Haiti é um país aqui da América Central, que foi assolado por uma guerra civil e várias forças de paz da ONU atuaram para solucionar o problema. O Conselho de Segurança também toma decisões sobre bloqueio econômico e sanções. O que são sanções? Às vezes a gente ouve falar essa palavra no jornal e a gente fica sem saber o que é. Sanções são punições contra países que não estão agindo de maneira correta. Por exemplo, existe um tratado que não pode nenhum país produzir armas nucleares. Aí o país vai lá, está lá produzindo. Então o que é que acontece? A ONU decide que esse país deve sofrer sanções, deve sofrer uma punição. Como, por exemplo, parar de mandar alimento ou carne ou alguma coisa que esse país compra, né, petróleo. Então, bloqueios econômicos e sanções são punições para esses países que não estão agindo bem. O conselho ele é formado por 15 países apenas,
certo? Então não é todos os países da ONU. E aí são apenas 5 membros permanentes. 5 membros permanentes que estão desde o início da formação desse conselho. E esses 5 membros eles possuem poder de veto. Ou seja, quando uma decisão é tomada pelos 15, um desses 5 pode vetar e dizer não, isso não vai acontecer. Então esses 5 países são China, Estados Unidos, França, o Reino Unido e a Rússia. São os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Corte Internacional da Justiça. E a Corte Internacional de Justiça é conhecida como, né, o famoso Tribunal de Haia, da Holanda. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. É formada por uma comissão de juízes. São 15 juízes que estabelecem regras jurídicas, que podem ser aplicadas a qualquer país. É como se fosse a instância máxima do mundo de justiça, né? O Tribunal de Haia fica na cidade chamada Haia, na Holanda, na Europa. E essa corte ela é responsável por julgar também crimes de guerra, certo? Então, esse é o objetivo principal da corte, formada por esses juízes. E por fim, né, o quarto órgão importante é o Conselho Econômico e Social. Esse conselho ele deve promover uma agenda de cooperação para o desenvolvimento entre os países. Esse é um órgão mais voltado para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social dos países que são membros da ONU. Formado por 54 países, esse conselho, e sua formação é decidida na Assembleia Geral. Todo ano tem a reunião, a Assembleia Geral, e aí nessa Assembleia decide quem serão os 54 países que vão formar o Conselho Econômico e Social. Além desses 4 órgãos que eu falei, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional da Justiça e o Conselho Econômico, ainda existem outros órgãos da ONU que eu não detalhei aqui, certo? A ONU é formada por vários órgãos que atuam com assuntos específicos. Então eu detalhei esses 4 principais para vocês entenderem mais ou menos como é a organização, certo, da ONU. Pronto, galera. Aí para finalizar, eu coloquei essa imagem aí que mostra o mundo e os países, os continentes conectados, né, ligados entre si, para mostrar que o mundo de hoje, o mundo atual, depois que passou a Guerra Fria, ele é um mundo multipolar mesmo, onde as decisões acontecem e envolvem vários países, às vezes envolvem todos os países do mundo, e a ONU é a principal organização que tenta consolidar isso aí, esses países, manter unidos, né? E evitar que aconteça uma guerra, uma disputa entre eles. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Depois eu vai mandar um link aí de uma atividade, de um formulário online para vocês responderem. E é isso aí. Estudem, fiquem bem, consultem o livro didático de vocês nas páginas que eu falei, né, da 38 até a 41, 42. E façam, não deixem de fazer a atividade. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.